Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o seu amigo, irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. E hoje eu quero aqui compartilhar com os irmãos uma lição que nós tivemos na escola bíblica, domingo agora passado, sobre a missão da Igreja de Cristo. Foi uma lição que nós tivemos agora, domingo, dia 4 de fevereiro, e essa aqui é uma das partes mais importantes da Igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Esta é a parte que ela é primordial, fundamental dentro do corpo de Cristo, que é a missão da igreja, ou seja, a importância de nós fazermos a missão, o ide do Senhor neste mundo, nesta terra. Louvado seja Deus. Mas antes, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus a graça para que a gente possa falar um pouco sobre esta importância da missão da Igreja de Cristo, trazer alguns pontos importantes dentro, aleluia, deste assunto. Louvado seja Deus. Amém? Então nós vamos orar primeiramente, pedir a graça do Senhor, porque nós não podemos fazer nada para Deus sem a ajuda do nosso Consolador, do nosso advogado, do nosso auxiliador, do Paracleto, do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá sabedoria, entendimento para que a gente possa compreender e realizar a obra de Cristo. Nós não podemos fazer nada com a nossa sabedoria e com a nossa inteligência. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, maravilhoso, santo, nos colocamos diante da Tua presença neste dia, nesta manhã de segunda-feira, e pedimos, ó Deus, a Tua ajuda, o Teu auxílio, nos pontos que nós iremos tratar aqui da missão da Igreja de Cristo. Abençoa cada vida, Pai, que irá ouvir, assistir este vídeo, esta lição, em nome de Jesus. E me ajuda, Senhor, apesar de mim, em nome de Jesus, porque eu sou tão carente da Tua ajuda, Pai, necessitado, porque a Tua palavra é santa, aleluia, e profunda, e excede o nosso entendimento. Fala a cada ouvinte, a cada pessoa, no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus, meu amado. Para mim é uma alegria, estar falar das coisas de Cristo, estar fazendo a obra de Cristo através desta rede social, YouTube, para que através deste canal vidas venham se render ao Senhor, vidas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e que Ele venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós apenas obedecemos a Deus, a Sua palavra, quando nós saímos e vamos evangelizar, nós estamos obedecendo. Quando a gente sai para proclamar a verdade de Deus às pessoas. Mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E antes eu gostaria aqui de meditar com os irmãos em uma passagem, louvado seja Deus, que está em Romanos, se não me falte a memória, em relação à palavra de Deus que diz respeito a isso. Eu espero aqui lembrar do capítulo, louvado seja Deus, para que a gente possa então começar a falar um pouco sobre
esta importância de nós fazermos o ID do Senhor. Romanos 10, verso 8, diz assim: Mas o que diz, né? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. E diz mais: conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Amém? Então, a gente vê aqui que Deus, né? Esta passagem, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Mas o desejo dele é que todos venham ser salvos. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente tem aqui nessa revista, na lição bíblica, no texto áureo, a gente tem Atos 2, 4 do verso 4 ao 2, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Aleluia. O texto, a verdade prática é: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. E aí a gente tem dois textos, né? A gente tem um texto de Marcos, do capítulo 16, do verso 14 ao 20, e a gente tem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Atos 2 diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e no partir o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que lhe havia de salvar. Louvado seja Deus. A gente viu aí dois textos, né? Dois textos que vai falar da ordem imperativa de Cristo à sua igreja para fazer o ide, e também de um texto que nos fala dessa comunhão entre os irmãos, da partilha do pão, do amor ágape, que é o amor de Cristo, e que este amor tem que estar em nosso coração. Nós temos que ter este mesmo sentimento de partilha para com os necessitados dos dias de hoje. Assim como eles, tiveram essa visão de que os irmãos precisavam, ali compartilhar no partir do pão, porque na comunidade da igreja do primeiro século, meus queridos, houve uma necessidade, de repartir com os cristãos, porque muitos ali estavam passando necessidade. E aí houve essa necessidade de se repartir com os demais irmãos da igreja do primeiro século. Louvado seja Deus. E aí a gente tem alguns pontos aqui dentro da lição, que é a pregação e instrução. Temos também os subpontos. O primeiro ponto é a proclamação das boas novas. O segundo, o objetivo da pregação. E aí a gente tem o outro segundo ponto, adoração e edificação. E o subponto, uma comunidade adoradora. Outro subponto, uma comunidade edificadora. E o terceiro ponto é comunhão e socialização. E no primeiro ponto, desse terceiro ponto diz, subponto, a fé na esfera fraternal, e o segundo, a unidade fraternal, a fé na esfera social, aleluia. E aí a gente vai ter a conclusão, louvado seja Deus, aleluia. Cristo é o fundador, meus queridos, da igreja, pois ela foi lá inaugurada ali no dia de Pentecostes para ser uma igreja abençoadora, uma agência do reino de Deus aqui na terra. 10 dias, após esses 40 dias que Jesus apareceu ali a todos, Então, com 50 dias após a morte e ressurreição, a igreja nasce propriamente. Ou seja, então depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja ela é inaugurada, ela surge com a missão dada por Deus a cada um de nós. Jesus ele dá a ordem de nós fazermos o ide. Mateus 28, 19 a 20 vai falar sobre isso. Jesus, ele aparece, as pessoas, ele aparece a Maria Madalena, ele aparece aos apóstolos, ele aparece ao seu irmão Judas, e ele aparece aos 2 discípulos que estavam a caminho na estrada de Emaús,
ele aparece a 500 pessoas. E aí depois Jesus questiona, né, a incredulidade dos discípulos por não crerem. Quando Maria Madalena os disse que ele apareceu, né? Eles não creram nisso. E aí Jesus, em vida, antes de morrer, Jesus tinha dado o ensinamento aos discípulos, né? Jesus, ele ensina tanto teoricamente como na prática. Então Jesus, enquanto vivo nesta terra, como pessoa, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, Jesus estava discipulando, ensinando, adestrando, capacitando os discípulos. E ele dá o exemplo, como eu disse, teoricamente e praticamente. Ele pregava, Jesus pregava, ensinava, Jesus curava os enfermos, Jesus anunciava as boas novas de salvação, aleluia. E ele nos deixa, né, esse ensino que é importante para nós, que hoje somos a Igreja de Cristo aqui na terra, representante dele nesta terra, para nós fazermos o ID do Senhor. E aqui, meus queridos, nessa questão da pregação e instrução, a igreja, ela tem uma missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é levar, é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Assim diz a palavra de Deus. Então, a obrigação de cada um de nós que hoje nos convertemos, né? Deixamos o mundo de pecado, Deus nos trouxe a consciência o quanto nós somos pecadores e da necessidade de nos voltarmos a ter uma comunhão, um relacionamento com Deus, através da pregação do Evangelho que chegou até nós, que gerou em nós arrependimento, nos trouxe a consciência de sermos pecado e que precisávamos nos voltar para Deus, que sem Deus nós estávamos destituídos da glória dele, da sua presença, da comunhão, do relacionamento. Então, com a pregação, nossa mente, nossa alma foi o quê? Convertida, convencida pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso foi gerando em nós arrependimento, de maneira que nós nos arrependemos, passamos pelo discipulado, pelo ensino, da importância de se batizar, da importância de estar meditando na palavra de Deus, de buscar o conhecimento de Deus, de se instruir, de estar participando dos cultos da igreja. Tudo isso nos é ensinado e o Espírito Santo vai nos transformando, nos modificando, a ponto de nos regenerar e de nós procurarmos fazer a vontade de Deus e andar no caminho de Deus. E após receber este ensino, a pregação, e depois sermos ensinados, discipulados, nós agora também fomos chamados para ganhar almas para Cristo, para discipular, para ensinar a outros, aos novos convertidos, aqueles que estão fora. Nós saímos de dentro do nosso ambiente, das quatro paredes, após sermos ensinados, capacitados pelo Espírito Santo, que usa o homem para nos trazer o conhecimento de Deus através dos ensinos. Aí a gente sai de dentro das quatro paredes e vai pregar para outros. E o Espírito Santo vai convencê-los e eles vêm, e aí a gente vai ensinar, capacitá-los
porque é discípulo fazendo discípulos. E assim o reino de Deus ele vai crescendo e nós vamos povoando a igreja de Deus. O objeto da pregação não é meramente uma coisa qualquer, mas o objeto dessa pregação que nós proclamamos e que nós ensinamos, ela tem um nome, e é Cristo. Cristo é o objeto da pregação. Ele é o centro do evangelismo, da proclamação do reino. Então, quando nós saímos para evangelizar, nós levamos algo para as pessoas. E esse algo não é um objeto, mas é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo, porque através de Cristo é que o homem vai ter a salvação. Deus, ele diz que só há salvação através dele. Em nenhum outro há salvação. Então, quando nós vamos evangelizar, estamos levando a pessoa de Cristo para as pessoas. Estamos anunciando o reino de Deus a essas pessoas. Quando nós vamos ali, nós vamos levando o reino. Porque Jesus, ele disse para aquelas pessoas, olha, foi chegado o reino de Deus no meio de vós. Ou seja, o próprio reino de Deus estava no meio das pessoas, através da pessoa de Cristo. E nós que somos hoje lavados, remidos no sangue de Jesus, quando vamos evangelizar, nós estamos levando para essas pessoas o reino de Deus. Porque o Espírito de Deus habita em nós e nós estamos apresentando este reino, esta pessoa que se chama Cristo, para aqueles que ainda estão distantes do Senhor. Aleluia. O discipulado aos novos convertidos. É importante, irmãos, quando nós ganhamos almas para Cristo, quando elas vêm para a casa do Senhor, para a congregação, é importante esses novos convertidos eles serem ensinados, discipulados, treinados para fazer a obra de Deus, para não serem mais enganados por falsos ventos de doutrinas, por heresias, mas terem um ensinamento correto das Sagradas Escrituras. Então, o discipulado é importante porque é onde o novo convertido ele vai aprender a respeito de certos assuntos dentro da palavra de Deus, de certas doutrinas que estão dentro da palavra de Deus, como a importância do batismo nas águas, a importância da ceia do Senhor, a importância dos dízimos e da oferta para a obra de Deus, a importância da santidade do crente, daquele que se volta para Deus, de estar negando-se a si mesmo dia por dia. Jesus Cristo, aquele que ele disse, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele vai aprender que é necessário se despojar do seu eu, do seu ego e seguir a Cristo. Ele vai aprender que a vida cristã não é um mar de rosas e que ele precisa estar alicerçado na palavra de Deus para quando vier os vendavais da vida, ele se manter de pé, não ser uma casa alicerçada na areia, mas ser uma casa alicerçada na rocha que é Cristo. Porque problemas todo mundo passa. E o crente, aquele que serve a Deus, também passa. Vai haver momentos de turbulação e ele precisa estar alicerçado na palavra para suportar as artimanhas do inimigo.
Ele precisa conhecer que a palavra de Deus, se revestir dela, dessa armadura, para poder estar adentrando no território do inimigo e saber lutar com as armas espirituais, a qual Deus nos concede. Então, o discipulado é importante para que o novo convertido não seja enganado, ludibriado por falsas heresias que nós estamos aí vendo no mundo. Não seja enganado pelas ideologias do pós-modernismo no mundo. Então é necessário que o novo convertido ele seja discipulado, treinado, ele tenha acompanhamento daqueles que estão ali na igreja servindo ao Senhor. Essas pessoas estejam acompanhando o desenvolvimento espiritual desse irmão, dessa irmã, se assim eles permitirem e quiserem crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E a gente vai entrar então nessa questão da adoração. A nossa vida, ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Nós temos que ser testemunha viva de Cristo. Através da nossa vida de testemunho, de bom testemunho, nós estamos adorando a Deus. No nosso comportamento diário, no nosso viver em sociedade, em nosso viver familiar e aonde nós estivermos, na nossa cidade, em outro país, nós temos que nos comportar de forma correta, de acordo com a palavra de Deus. A nossa vida ela tem que estar alinhada à palavra de Deus. Porque se a nossa vida não estiver alinhada à palavra de Deus, aquele que já tem algum tempo na igreja, que está galgando algum cargo, ele não pode fazer a obra de Deus, porque ele tem que estar primeiramente bem com Deus e consigo mesmo, para que ele possa adentrar no território do inimigo. É necessário então que a igreja esteja bem consigo mesmo, de forma individual e coletiva, para fazermos esta obra maravilhosa que é anunciar o Evangelho. E a questão da edificação, Deus ele constituiu na igreja pastores, evangelistas, missionários, mestres, profetas, para que através desses dons, a igreja fosse edificada de forma coletiva e individual. O pastor para pastorear, para estar conduzindo a igreja no pasto verdejante, no caminho de Deus, ao aprisco do Senhor. O pastor tem por obrigação cuidar, zelar da ovelha, dar a ela o ensinamento correto. O evangelista está ali para fazer a obra, evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus. O missionário também tem essa função de evangelizar, tem a função também de ensinar, tem a função também de pastorear, porque o missionário ele vai aonde muitos não podem ir para abrir um trabalho e depois a igreja comissiona um pastor para estar ali. O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite à igreja. Hoje nós temos o dom de profeta. Não existe o profeta como no tempo do Antigo Testamento, porque a própria palavra, a própria escritura é a palavra de Deus, é a mensagem. Então o profeta é aquele que está pregando, é aquele que está anunciando a mensagem do Senhor, é aquele que está proclamando
é o atalaia, é o mensageiro nos dias atuais. E a igreja então vai sendo edificada, vai sendo adornada por Cristo. Aleluia. A igreja como uma comunidade de adoradora. A nossa adoração, como eu falei, ela tem que ser não só ali dentro das quatro paredes, mas tem que ser em toda a nossa vida, dentro do nosso lar, no nosso viver, no nosso comportamento diário, no nosso pensar, no nosso falar. Nós temos que estar demonstrando essa adoração a Deus, porque a palavra de Deus diz que ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus conhece quem são os verdadeiros adoradores. Não adianta nós adorarmos a Deus apenas de boca, mas a nossa adoração a Ele tem que ser de corpo, alma e espírito, de todo o nosso ser. Aleluia. Como uma comunidade de adoradoras, nós temos que estar ali adorando. Como uma comunidade edificadora, nós temos que estar junto, crescendo em Cristo, sendo edificados por Ele. É Ele quem nos edifica através da sua palavra, através do seu ensino, através da sua doutrina. E assim a igreja vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, vai se aperfeiçoando para poder transmitir a palavra de Deus. Aleluia. Uma igreja onde tem comunhão. A igreja, ela precisa ter o quê? Comunhão. Uma igreja que não há comunhão, que as pessoas não se entendem, que há só briga, que há divisão, ela não vai para frente. A obra fica estagnada, a obra de Deus fica parada, e a pessoa também, ela não consegue se desenvolver, crescer espiritualmente. Sua vida fica amarrada. Por quê? Porque ela está sendo um instrumento que causa aquela divisão, aquele transtorno no corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, e Cristo cabeça, a igreja tem que estar em comunhão uns com os outros. O irmão tem que estar em comunhão uns com os outros, comunhão consigo, comunhão com Deus e comunhão com os outros, comunhão com as pessoas de fora. Jesus, ele disse que um reino dividido não subsiste. E a gente vê as famílias muitas das vezes divididas. É o pai matando o filho matando o pai. Você liga aí a TV, nos noticiários, você vai ver isso. As pessoas não se entendem. Uma igreja que não se entende, meu querido, é uma igreja morta espiritualmente. É uma igreja que não tem o amor ágape, que não tem o Espírito Santo. Então é necessário que haja esta comunhão no corpo de Cristo, para que a igreja caminhe e produza frutos dignos de arrependimento. É uma igreja que se socializa, é uma igreja que olha a necessidade de outros, porque essa socialização da igreja de membros um com o outro, mas também essa socialização no meio da sociedade em que nós vivemos, quando olhamos para a necessidade das pessoas e pregamos o evangelho, mas também doamos, fazemos nossa parte caridosa. Não que isso vá salvar as pessoas, mas levando o pão, não só material, mas espiritual, para as famílias, as pessoas necessitadas. É nessa esfera social que a igreja está inserida, no servir ao próximo, os primeiros domésticos da fé, mas também os de fora. É sentir o amor pelas almas. Porque o amor, meu querido,
é o vínculo da comunhão. Pois quem ama o seu próximo, ama a Deus. Porque é um dos mandamentos. Não adianta eu dizer que amo a Deus, mas não amo o meu próximo. A palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, o mal que eu não quero para mim, eu não devo desejar para o meu próximo. Mas desejar o que? O bem. Então eu tenho que ter essa socialização, dar este bom testemunho diante das pessoas, da sociedade em que nós estamos inseridos como igreja do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui eu quero trazer, meus queridos, aleluia, 5 pontos dentro do texto a qual, aleluia, nós lemos no Marcos 16, do verso 14 ao 20. Eu quero tirar alguns pontos também para a nossa meditação e edificação espiritual. E o texto de Marcos 16, 14 diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estava reclinando, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza de coração, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto, pois depois de ressurreto, lhe ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia, quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, em línguas novas falarão, pregarão as serpentes com as mãos, e se alguma coisa mortífera beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Concluindo, depois de ter orientado o Senhor, Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com sinais que o acompanhavam. Louvado seja Deus. E aqui eu quero tirar alguns pontos, meus queridos. E o primeiro ponto é a expressão quem crê. Quem não crê, aliás, Marcos 16, 16. Ela é carregada, essa expressão ela é carregada de uma pregação diante de uma escolha. Diante de uma escolha, crer ou não crer, receber ou rejeitar. Ou seja, é o indivíduo quem vai escolher. Essa expressão ela está ligada ao sentido moral, ou seja, a pessoa vai querer continuar vivendo na mesma vida imoral, distante de Deus. Ela vai crer ou vai rejeitar a salvação, a oportunidade que Deus está dando a ela de ser salva. Crer, quem não crê? Nós, quando vamos evangelizar, nos deparamos com muitas pessoas que não querem a Cristo. Mas a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Até porque, meus queridos, não somos nós que
convencemos a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo, ele é quem vai convencer. Se aquele coração ali for um coração de uma terra boa, ele vai receber a palavra e aquela palavra ela vai frutificar, dar frutos a 100 por um. Mas se a mensagem, se a palavra cair no meio do caminho, nos pedregais, nos espinhos, então, se esta palavra ela não vai frutificar. Muitas das vezes vêm pessoas, aceitam Cristo, vêm para a igreja, e nós muitas das vezes não tratamos essas pessoas, não adubamos o seu coração com a palavra de Deus, não tratamos daquele coração que muitas das vezes está magoado, angustiado, cheio de ódio, cheio de mágoa. Muitas das vezes nós não sabemos cuidar, tratar deste coração. E as pessoas acabam saindo da igreja, elas acabam se distanciando do Senhor e não têm um crescimento espiritual adequado e a palavra, porque o seu coração não foi tratado de forma adequada. A palavra, a semente que estava sendo semeada ali, não foi uma semente própria. Às vezes tem pessoas de coração duro, tem pessoas que têm um coração voltado para as coisas do mundo e não querem se desvencilhar dessas coisas. Um outro ponto a qual eu quero expressar aqui é a expressão se algo mortífero beberem. Ora, essa expressão aqui, ela não denota, meu querido, uma igreja que se deixa levar pelo espetáculo, que não busca o sensacionalismo, mas uma igreja que é dependente do poder miraculoso de Deus. Ela não está interessada em ser vista pelos homens. Ela não busca aplausos, conhecimento dos homens, não. Mas é uma igreja que está voltada, que expressa o poder miraculoso de Deus. Um terceiro ponto é, a igreja só está pronta a sair fora das suas portas se ela estiver bem com Deus, pelo lado de dentro. Ou seja, tem que haver em nós comunhão com o Senhor. Nós temos que estar bem com Deus e consigo mesmo, porque nós vamos adentrar no território do inimigo. O inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, e se nós não estivermos bem com Deus, com a vida diante do Senhor, não estivermos confessando os nossos pecados todos os dias, a nossa ida será em vão, não vai surtir efeito. Pelo contrário, nós seremos sujeitos a ser setado pelo inimigo, a muitas das vezes entrarmos em conflito com nós mesmos. Então é necessário a igreja estar bem consigo mesmo, mas não só de forma individual, mas coletiva. Nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar em união com os da igreja e com os de fora. Um outro ponto que Deus me deu é: não conseguiremos fazer a obra de Deus com o nosso conhecimento humano ou com as nossas forças. Dependemos do Espírito Santo e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais e maravilhas. No verso 20 do capítulo 16 de Marcos,
Você veja que Deus, o Espírito Santo, cooperava com eles, fazendo sinais e maravilhas. Não é o homem, porque o homem não tem poder, mas era o Espírito de Deus ali cooperando com a igreja. Então nós precisamos estar revestidos do Espírito Santo, precisamos convidá-lo para que ele tome a frente, que ele esteja à nossa frente, que seja ele que fale, que seja ele que opere com poder, com milagre, conforme a sua vontade, que seja ele que use nossa boca e traga a palavra de vida, de ensinamento. Em um outro ponto, a missão da igreja, portanto, é proclamar o evangelho a toda criatura, e não somente a alguns. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, a todos aqueles que estão ainda fora deste aprisco do reino de Deus. Por que criatura? Porque essas pessoas foram apenas criadas por Deus. Mas quando elas se voltam para Cristo, quando elas tomam consciência de que elas estão fora da comunhão, do relacionamento com Deus, e que para elas voltarem a ser filhos de Deus, elas precisam então entregar suas vidas, reconhecer Cristo como Salvador, como o único Deus verdadeiro, elas passam então a ser filhas de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem que ser proclamada a todos, não somente a uma pessoa. Mas todos serão salvos? Eu não sei, porque Deus nos deu o poder da escolha, e é o homem que vai escolher o caminho dele, ele que vai decidir, porque a palavra de Deus, ela diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas ao cabo dá morte. Ou seja, tem caminhos que nós escolhemos que não são adequados para nós, mas o verdadeiro caminho é Cristo. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caim, quando estava ali com um coração odioso, malicioso para tirar a vida do seu irmão Abel, Deus aparece e diz: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Ou seja, olha, Caim, o pecado está à espreita ali, só esperando. O que é que você decide? Se você rejeitar o pecado, você será aceito, a tua oferta será aceita. Mas se você rejeitar, se você deixar o pecado alimentar a tua alma, então você não será aceito. Então é uma escolha, meu querido, individual de cada pessoa. Nós só temos que fazer o nosso papel, que é anunciar o evangelho do Senhor Jesus a toda a criatura. Esta é a missão primordial da igreja: anunciar o reino de Deus. Amém? A toda a criatura. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu agradeço a atenção de vocês neste ensino, aleluia, de uma forma resumida daquilo que nós, aleluia, buscamos ensinar, aprender, porque nós ensinamos e aprendemos. E eu sempre digo, eu sou um eterno aluno, porque a palavra de Deus, as coisas referentes ao reino de Deus são profundas demais, que excede o nosso conhecimento. E se ele não nos ajudar, nós não somos capazes de compreender. Que esta palavra, meu querido, que este ensino possa edificar a sua vida, possa transformar o seu lar, a sua família. E eu quero dizer para você que ainda não é cristão, que está em cima do muro, que existe só um caminho, que é Cristo. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele te convida, meu querido, a você fazer parte do reino dele. Aleluia. Mas é uma escolha sua.
Ele não vai te obrigar, porém a sua escolha, ela vai te trazer consequências, boas ou má, futuramente. Deus não te obriga a nada, a escolha é sua. Vamos aí chegar ao período de carnaval. Quantas pessoas estarão indo para locais, se embriagar e fazer outras coisas? Mas que Deus tenha misericórdia, que Deus guarde, que Deus proteja. Mas enquanto a vida é esperança de salvação, mas depois que morre, segue-se o juízo. A nossa missão como igreja do Senhor é levar o evangelho, é fazer a missão a qual nos foi dada por Deus, que é proclamar o evangelho da salvação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, Comunidade dos Discípulos, dê o seu like, nos ajude para que a palavra de Deus possa alcançar outras pessoas para a glória de Deus. Eu gostaria de orar agora por você. Pai amado, santo e querido, a Ti rendemos a honra, a glória e o louvor. Senhor, vai de encontro agora a esta vida que está aí, Senhor, triste, abatida, que está, meu Pai, cabisbaixa, com depressão por conta de uma enfermidade, de um problema pessoal. Esta vida que está, meu Deus, pensando em tirar, esta pessoa que está pensando em tirar a própria vida, porque ela não encontra mais solução, ela não encontra mais uma resposta. Meu Pai, que nesta tarde o Senhor vai de encontro a esta vida agora e repreenda esse pensamento de morte, esse pensamento maldito que quer destruir esta vida, que quer destruir esta família, em nome de Jesus. Vai de encontro, meu Deus, a cada vida, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, abençoa as crianças, abençoa o nosso país, abençoa, Senhor, as nossas autoridades, Senhor, política, o nosso presidente da República, o vice-presidente. Deus, que o Brasil possa prosperar, possa crescer, para dar qualidade de vida melhor a cada brasileiro. Ajuda, Senhor, esta nação. Abençoa o Brasil, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço pela vossa atenção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.